Ferramentas, iluminação, CFTV e material de rede você encontra na ABT. Calmador contra dores para driblar o cansaço muscular. Esponqueado Chevrolet, a revenda que não perde negócio. Você quer falar sobre o Fernando, Mal? Tu tinha deixado Podemos falar, a pauta? Calvin, porque está pauta, se tornando uma novela envolvendo a possibilidade de um retorno do ex-volante do Internacional, que considera sim a aposentadoria, mas que desperta muito o interesse do Inter, que entrou em contato com ele recentemente através do Paulo Pesolano e do Felipe D'Alegrave, receber essa informação ao longo do final de semana, para tentar convencê-lo de voltar ao Inter. Porque o Fernando, ele está convicto em voltar a jogar futebol, ele está convencido nessa possibilidade, mas ainda não é uma certeza esse retorno. O que eu escutei é que o Fernando ainda vai realizar alguns processos de retreinamento, de transição física, junto com a sua fisioterapia, os seus médicos pessoais, vai conversar com pessoas de confiança, seus representantes, seus familiares. Ele tem um apego muito grande com a família, então, pensando nessa possibilidade, e eu coloco um retorno pro Inter como bem difícil, tá? O Inter tem muito interesse, o Fernando não descarta essa possibilidade, mas as negociações não foram positivas. Por quê? O Fernando pediu um aumento em relação ao que ele recebia no Inter antes da lesão, um aumento de 30% dos seus vencimentos, um valor fora da realidade do Inter nesse momento. Então as negociações esfriaram. O Inter vai tentar um novo contato com o Fernando nos próximos dias, pelo menos essa é a tendência de momento, mas é algo muito nebuloso ainda, porque existe o sentimento por parte de pessoas próximas ao Fernando de que o Inter, claro, pela necessidade, está acelerando processos que não deveriam ser acelerados para tentar repatriar o jogador já nos primeiros dias da temporada. Claro, pela necessidade, é o trabalho do clube, o clube tem que fazer isso. Mas eu diria que um retorno do Fernando para o Inter, mesmo com a prioridade de compra, não é uma tendência, tá? Mas a prioridade de assinatura. Tá, mas como assim? O que o Inter tá agilizando o processo? O Inter tá tentando ter o Fernando já para os primeiros dias da temporada. O Inter gostaria de ter o Fernando, convencer o Fernando e tê-lo já no início do Campeonato Gaúcho. Só que o Fernando entende que não vai ser dessa forma. O Fernando, primeiro ele quer trabalhar com os médicos, ele quer um retorno bem gradual, bem lento, porque 38 anos de idade, indo para 39, ele tem um cuidado muito grande com o próprio corpo, então é uma situação muito difícil, muito nebulosa, que o torcedor pode aguardar que terão muitos capítulos a partir de agora. Sobre o Fernando, bom, eu vou contar uma pequena parábola. Um abraço para Mauro Dornelles, tá? E pro Carlos Guimarães também. Das melhores profissionais da história da imprensa gaúcha. Para Dornelles. Vou fazer... um abraço, participou comigo agora da televisão. Fazia tempo que eu não vi o Ney. O Ney. Tava em Salvador, o Bias. É. Tava. Que beleza, hein? Eu também. Não, tu tava em Atlântida. Desculpa, Calvin, desculpa atrapalhar aqui. Não, capaz. Fazia tempo que eu não vi o Ney. Abraço, gente. Eu também. Sobre o Fernando, eu vou contar uma pequena parábola que basicamente reforça a minha opinião sobre o Fernando. E esse caso reforça novamente a minha opinião sobre o Fernando. Uma vez um homem casou-se. E, enfim, a sua esposa acabou tendo um caso extraconjugal. E ele perdoou. E aí a esposa dele foi lá e teve um outro caso extraconjugal. E ele está pensando novamente em perdoar. A gente pode ter alguma ideia do que vai acontecer se eles acabarem voltando novamente? Ela pode ter um novo caso extraconjugal. E eu não duvido que o Fernando faça isso. Eu acredito que sim, o Fernando traiu o Inter 2 vezes e poderia fazer de novo. Não, porque o Fernando traiu o Inter. Como assim o Fernando traiu? Eu não penso que o Fernando traiu o Inter. Na minha concepção, traiu. Na primeira vez, traiu. Não, por quê? Abandonou um contrato que tinha assinado com o Inter pra ir pro Vila Nova, viola com o Vila Nova depois de 3 meses pra assinar com o Inter ganhando mais do que Ele já tinha assinado com o Inter lá na primeira vez? Tinha um pré-acordo conversado. Conversado não serve pra nada. A situação mais delicada é com o Vila Nova. Porque a questão com o Inter teve as questões pessoais, aquela tragédia familiar, então eu penso que é algo natural. Com o Vila Nova é outras questões, porque ele prometeu o Vila Nova, depois pediu uma rescisão amigável para assinar com o Inter. Eu acho que o Fernando errou, e o Fernando sabe que errou. Tanto que o Fernando ele propõe uma rescisão sem ganhar um centavo, porque ele sabia que ele estava errado. O Fernando ele pediu para se recuperar em Goiânia
com os médicos pessoais enquanto tinha contrato com o Inter, o que não faz nenhum sentido. Eu entendo que o Fernando ele tem uma conexão com a família, mas não faz nenhum sentido. Tá, mas por que ele errou? Porque é uma questão protocolar de um clube da elite do futebol brasileiro. Tu se machucou, Tá. se o Fernando ele pede pra se recuperar com os médicos pessoais. Ok. Por algum motivo Mas- tem algum problema na recuperação. Respinga onde? Tá, mas Respinga no tu- Inter. tá, mas tu não o acha Inter não que- pode deixar o Fernando se recuperar longe de Porto Alegre. Tá, mas por que isso é um erro? Acho que ele pediu, porque tem o direito de pedir, o Inter não aceitou porque tá no direito de não aceitar, e aí ele rescindiu. Não, eu não acho que ele errou. O Fernando estava Ele não errado. fez nada Nada. escondido do clube. Claro. É, Não, então. Então, o que eu quis dizer é que o Fernando Acho que foi estava tudo do errado jogo. nessa discussão. Porque foi uma discussão que aconteceu na época. O Inter batendo o pé pra ele voltar a Porto Alegre. O Inter liberou 3 semanas o Fernando, tu ficar com a tua família. Depois tu volta e a gente começa a recuperação. O Fernando estava errado nesse pedido. Em querer ir se forçar a barra por isso. E até por isso pede a rescisão pra ir pra Goiânia, se recuperar em Goiânia e ter a prioridade do Inter. Dessa forma, eu entendo que ele estava errado. E agora, Tá. sendo bem sincero, o meu sentimento, eu acho que o Fernando volta a jogar, mas ele volta pro Vila Nova. Ele joga no Vila Nova. Mas aí não faria sentido essa pedida de aumento. Até faz, né? Porque ele não vai ganhar nem, sei lá, 50% que ganha do Inter no Vila Nova. E aqui eu não vou dizer que é isso. Vila Eu vou Nova dar não o tem meu condições de pagar o. eu vou dar o essa meu pedida aí. sentimento. O que eu não é informação, aqui vamos dividir a informação da opinião. É aquela coisa. Tu não aguenta mais trabalhar. O Caliel, por exemplo, não aguenta mais trabalhar num lugar. Aí, Onde? Segue. Aí, só que o Vou lugar fazer uma quer muito parábola. o Caliel. Aí o Caliel, ele vai negociar a sua saída e eles pedem e eles fazem uma proposta. Aí o Caliel pede 3 vezes mais, sabendo que os caras não vão pagar. O que acontece? Afasta as partes na negociação. Tá. O que eu acredito, e eu até escutei essa possibilidade de algumas pessoas nos bastidores, é que essa pedida do Fernando foi pra afastar o Inter. Pra deixar bem claro que a intenção não é voltar a jogar no Inter, não é o Fernando ele quer jogar futebol, mas eu acho que ele quer jogar futebol e que quer ficar perto da família e o mais próximo, meio termo é o Vila Nova. É o sentimento que eu tenho, não é uma informação, é uma avaliação que eu faço a partir das informações Por que as eu recebo. pessoas fazem isso? Porque ele tá preso a um vínculo de prioridade com o Internacional e ele precisa se liberar. Ele precisa pelo menos deixar que o Inter ouça ele e ele tem que ouvir o Tá, Inter. mas esse contrato Por que de ele não preferência diz, ao então, Inter que ele- é válido até Até quando? abril. Mas por que ele não diz então que ele quer jogar no Vila Nova e pronto? Porque Ele é um cara tem de que meias fazer palavras. a Ele não pedida decidiu pra... nada ainda. O Fernando não decidiu o que vai fazer da vida. Ah. E o Inter tá tentando acelerar um processo pra ter um jogador titular de volta. Só que o Fernando não decidiu nada da carreira dele ainda. Não decidiu se vai parar, se vai voltar. Ele quer voltar, mas ele não decidiu ainda. Dessa forma, Ele tá... é algo muito nebuloso Só ainda. pra... Ele tá sabendo que a temporada aí começa daqui a poucos dias Ele e sabe. que 28 de janeiro tem Brasileirão? Mas a prioridade dele é o corpo dele. E é algo que... Porque daí no Vila Nova, sim, Vila Nova vai demorar a começar lá a divisão dele. Dentro mas- disso, uma questão. Que, né, muito se falou que, meu Deus, se o Inter não fecha com o Fabinho Soldado, vai acabar o mundo, o Inter vai acabar, fechou com o Fabinho Soldado, né? Fechou, falta só oficializar, enfim, deve acontecer agora na virada do ano. Fechou com quais condições? Redução salarial, em relação ao que ele ganhava no Corinthians. Redução salarial? Amor ao Inter. Redução, ele vai ganhar menos que ele ganhava no Corinthians. Tá, redução drástica, então. Ele sabe que o trabalho é mais árduo Ele aqui, quer né? uns 30% também. Tem mesmo. Ele ganhava no Corinthians, é uma redução de 30% que ele ganhava. Pelo menos tem os valores preço que eu nessa recebi nos semana. bastidores. Não sou tão bom em matemática, mas fazendo as contas, acho que é 30%. Mas eu queria chegar no seguinte, o Fernando possivelmente não tenha dado a resposta ainda por questão de ambiente. Não deve ter gostado do ambiente aqui do vestiário. Estou imaginando isso. Né? Daqui a pouco, se o cara adorava que o ambiente, voltava correndo. O Fabinho Soldado, né, que é Fabinho de Jesus, né, Fábio de Jesus, na verdade, é o nome dele, né? Fabinho Sim. Soldado é apelido, Soldado é apelido, alcunha Soldado. Daqui a pouco o Fabinho pode ser aí o algodão entre cristais para convencer o Fernando a voltar? Eu acho difícil ainda. Porque o que se diz é que muito do ambiente do Corinthians era segurado pelo Fabinho, né? E ele segurava Mas eu ele a penso que bronca. o Fernando, ele era uma das principais lideranças do vestiário. O Fernando, ele não deixa o Inter por causa disso. O Fernando, ele é muito apegado à família. É algo, não vou colocar exagerado, porque um apego à família é algo natural da vida. Mas ele tem um apego com a família maior do que muitos jogadores. Então ele queria estar em Goiânia, ele queria se recuperar em Goiânia, ponto final. Ele não abria mão disso. Até porque ele tem 39 anos e passou 15 desses anos na Europa, né?
Exatamente. É natural querer estar ao lado da família depois de construir uma carreira inteira. Ele se dá esse direito. Ele tem esse direito de querer estar perto da família. Eu sempre escutei que a relação dele com todas as pessoas do Inter era muito boa. É algo que na época foi natural. O Inter, tudo bem. Tu não abre mão, a gente não abre mão das nossas condições, então vamos rescindir. Mas o Fernando, pra mim, não construiu o suficiente no Inter, nem na carreira, pro Inter se apequenar a esse nível de ficar esperando ele. É que o apequenamento, pra mim, é o aspecto financeiro. O Inter não tem condições de trazer um cara melhor que o Fernando de graça. Não. O Fernando tem a questão gratuita. Mas ele ficar esperando, Fernando, esperando. Eu penso que, por exemplo, eu gostaria muito, é que o Inter tem muitos jogadores da posição, mas eu gostaria muito de libera Ronaldo, libera Richard, contrata Fernando e Luiz Gustavo. E aí tu reveza minutos com dois caras de 38 anos. Nem precisaria ir longe dessa frase, libera Ronaldo, libera Richard, ponto. Mas daí falta o jogador. E tem que vender o Thiago Maia também. Mas é que depende também da questão financeira. Os valores que me passam nos bastidores é algo inviável pro Inter. O Luiz Gustavo tá descartado? Acabou a... Ainda depende do aval do Pesolano. E porque é Fernando ou Luiz Gustavo, dá pra trazer os dois juntos, né? Eu gostaria. É que considerando que o Richard e o Ronaldo e o Thiago Maia não serão liberados os três, aí sim é difícil. Mas eu gostaria de ver o Fernando como titular e o Luiz Gustavo como reserva. Sendo os únicos jogadores da posição. Mas daí acho que fica meio caro, né? Outro. Pois é. Meio caro, os valores que me passaram do Fernando... Isso é Thiago Maia e Bruno Henrique. Da pedida do Fernando. O Luiz Gustavo, eu não tenho valores. Não sei o quanto ele pediu, eu sei que ele tem outras duas propostas, uma delas é do Mirassol, mas eu não sei a questão financeira. Acredito que... Não acho que seja algo muito distante da realidade do Inter. Até pela alta idade, pela baixa que o Luiz Gustavo está hoje. Mas o Fernando é algo inviável pelo que ele pediu. É inviável. Tá, e o Inter pretende se movimentar quando para definir essas situações? Não, tem pressa, Calvin. Que isso? Pra que pressa? Tudo assim, no tempo do Inter, que nem diria Paulo Brax certa vez, né? O Inter tá se movimentando. O Inter tentou o Fernando, vai tentar ter mais uma conversa, mas... Tá, tentou o Fernando, não deu. O próximo. A gente tem que descobrir o próximo. E qual é o budget do Inter para... Por exemplo... Eu não sei o que é budget. Orçamento. Tá, orçamento. Porque, por exemplo, do nada agora surgiu uma cláusula mágica que renovou o contrato do Bruno Henrique. Que todo mundo já imaginava que estava fora, do nada... Que metas são essas, pois é. Cara? Que nem você tá no banco 50 vezes, Tem mais algum jogador com cláusula mágica? Eu penso que a cláusula mágica é Isso acontece muito no basquete. Tu assina com o jogador e aí tu tem 3 possibilidades. O contrato frio, 4 anos de contrato, aí tem 4 anos mais 1, que pode ser ou a opção do clube querer renovar ou do jogador. E eu acho que o caso do Bruno Henrique era a player option, exatamente. É a opção do jogador se quer ficar ou não. E o salário do Bruno Henrique é altíssimo. Vale muito a pena assinar uma player option pra ficar no banco. Diria que talvez é um dos piores contratos que o Inter tem hoje, se não o pior. O Borré também é difícil de bater diferente. Mas o Bruno Henrique tem um contrato muito elevado, então também por isso. Tudo bem, o Bruno Henrique ele é uma forte liderança do vestiário, é um cara muito engajado, mas pelo que ele entrega dentro de campo é um contrato que tá muito longe do futebol. Eu fico curioso só pelas metas. Que metas que ele bateu? Quais foram as metas, sabe? Enfim. Eu não tenho informação de qual cláusula era. Eu acredito que seja uma opção do jogador. Qual negociação foi pior? Edenilson no Grêmio ou o BH renovando com o Inter? Acho que o BH no Inter, porque o Edenilson é muito melhor que o Bruno Henrique. Minha dúvida agora é se outros jogadores têm essa cláusula aí. Alan Benítez será uma cláusula aí pra renovar até 27, Cleiton Sampaio. Acho que não, até pelo contexto da contratação. O Bruno Henrique, quando ele chega em 22, ele chega relativamente não em alta, mas ele não veio em baixa. 22 que ele chegou? 22 ou 23. 23, eu acho. O Bruno Henrique que chega no Inter é um Bruno Henrique que já vinha remontando... completamente coejado na realidade. Era o Bruno Henrique de 2018 que tava chegando com a possibilidade de ainda jogar a mesma coisa, estando na Arábia, então um sistema muito parecido com aquele que vem. E o salário alto justifica justamente por isso, que ele vem da Arábia, ele vem de um futebol de salários altos e a contratação não era ruim na época. Tanto é que ele começa bem. O contrato foi muito longo. O contrato é longo. O contrato foi muito longo. O contrato é longo, mas a contratação não foi ruim. Era um jogador pra compor grupo e ainda tinha a lembrança dele no Palmeiras e no Corinthians. Né? Renovar é forte. Ainda mais, muito forte. O Bruno Henrique ele vai pra 36? 36? Acho que é 36 anos coisa de idade. Assim, por aí. Bem, o Bruno Henrique ele jogou muito essa temporada, mas ele jogou muito, e se não me engano ele foi o jogador que mais atuou na temporada por conta de um exagero forte do Roger. Tá, então era 36. Isso. Número de jogos. Possivelmente.
E o Roger, pra mim, um dos principais fatores da demissão do Roger é a insistência em jogadores como o Bruno Henrique. Então foi algo prejudicial ao Roger e algo prejudicial ao Inter. Porque eu acho que o clube não teve escolha. Era uma renovação automática. Mas é algo péssimo. Péssimo, péssimo em todos os sentidos, porque o Inter precisando se desfazer de jogadores, aliviar a folha, um jogador que não retribui tecnicamente, numa posição que o Inter já tem muitas opções, é a posição que o Inter tá mais bem servido. Com o Bruno Gomes, com o Alan Rodrigues, com os jovens da base, os 2 jogadores, os ganeses, que já estão em uma idade